Deus já confirmou. Aleluia. Porque quando Deus tocou no meu coração a respeito da restauração, foi pelo fato do que a gente tirou do lugar. E que Deus coloque no lugar de volta. Aleluia. O ministro Alexandre não sabe de nada, mas se fosse para louvar, aleluia, eu ia pedir esse. Quando o vento soprar, as coisas vão voltar para o seu lugar. Aleluia. Vira para o seu irmão, diga: meu irmão, o que eu tirei do lugar, o Senhor vai colocar no lugar de volta. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Tem um irmão, Manuel Paulo. Manuel, da primeira vez. Ô Manuel, fica de pé. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Está preparado? Manuel Barreira recebe uma pessoa a primeira vez dessa forma aqui, ó. Cadê o Renan? Já era para estar de pé. Baterista, cadê o baterista? Glória a Deus. Som. Visitante, seja bem-vindo. Vem para cá em nome de Jesus. Sobe aqui no altar para os irmãos te ver bem. Paz bonitas. Irmãos, maior presente que a Barreira recebeu. O irmão Robson retorna para a Barreira. Se converte. Se no céu tem festa, irmão Tiago, aqui na Barreira está em festa. Aleluia. Seja bem-vindo, meu irmão. Ele falou que não tem como se esconder. De fato, não tem como se esconder. Abra sua Bíblia, 1 Reis, capítulo 16. 1 Reis, capítulo de número 16.
Todos acharam? Reis, 1 Reis, capítulo 16, versículo 30. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Segura aí. Para você só entender mais ou menos a história. Talvez eu vou esquecer aqui de algumas coisas, porque pensa em um gordinho que está cansado. Irmão Cláudio. Não só eu, mas Juliana também. Pode ir até hoje, eu te libero a você dar uns cochilos aí. Hoje, vou te liberar para você ficar desatento. Porque hoje foi um dia cansativo, bem cansativo. Mas, ao sair do carro, só pedi: Senhor, me dá força, porque eu preciso ouvir a Tua voz. Esse povo precisa ouvir a Tua voz. Irmão, qual é o cenário aqui de 1 Reis, capítulo 16? A palavra é caos, diga caos. O pai, a palavra diz que fez tão mal, aí o filho vai assumir, e o filho assume e faz pior que o pai. Porque a monarquia começou, meu irmão Manuel, lá com o rei Saul, porque Deus guiava o povo, mas o povo sempre queria algo visível, sempre foi assim. Porque se eu falar só de Jesus aqui, para o irmão, para a irmã, falar só acerca de fé, geralmente você quer ver algo palpável. E muitas vezes, por vários costumes, quantas campanhas que você precisava pegar chave na mão, lenço, copo, né? Quantos e quantos outros, porque precisa algo. Quem está entendendo? Sempre foi assim. A nossa incredulidade sempre permaneceu. Aí o povo falou: Senhor, queremos alguém que represente. E a pergunta é: Deus não era suficiente? Tudo bem, aí o povo escolheu Saul, e Deus permitiu, e a palavra diz que Saul sai do caminho. E aí Deus levanta, porque sempre Deus tem um plano. Deus levanta quem? O rei Davi. Davi passou, aí envelheceu, aí veio o filho. O filho começou muito bem, orou a Deus e pediu sabedoria. A Bíblia diz que não teve ninguém tão sábio como Salomão. Mas também a Bíblia vai dizer que Salomão foi o quê? Decaindo. E a Bíblia aponta que parece que é uma queda. E aí nasce o filho, e um dos filhos de Salomão assume. E aí o povo já se divide, porque a tribo era 12. Tudo bem, irmão? Está até aqui? Eram 12 tribos. 2 tribos ficaram com o filho de Salomão, e as outras 10 tribos preferiram escolher, ou não queremos. Se dividiu. Aí se tornou Reino Sul, Reino Norte. E a palavra nos ensina, Raul, que tantos os dois fizeram mal aos olhos do Senhor. Mas o Reino do Norte, é o que a gente vai falar agora nessa história, toma um caminho. Hoje é culto de restauração. Hoje é culto de restauração. Presbítero Tiago toma um caminho que a palavra é caos. Caos, irmão Mateus. O que é caos?
É um afastamento de Deus tão grande, mas tão grande. A pessoa só consegue alimentar a sua natureza, alimentar a sua vontade. Deus já é coisa passada. Quem está entendendo? Amém. E aqui no versículo de número 30, fala que Acabe assume. Eu disse o quê? Fala rei Acabe. E rei Acabe vem da linhagem de Davi, era o neto, né? Era ali tipo da linhagem. A pergunta que eu faço é, os conceitos. Ele ouviu por muitas vezes. Quantas vezes você também já ouviu dos milagres, dos prodígios, das maravilhas de Deus? A minha mãe me falava, presbítero Tiago, a tua mãe não contou para você quando era pequeno os testemunhos, e como Deus é bom, e como Deus é maravilhoso? A irmã Amanda é testemunha que quantas vezes o ministro falou para ela de um Deus que guarda, que protege, que cuida. Esse rei tem essa palavra, sabe no Deus de Israel. Só que ele se afasta ao ponto, irmão Manuel, de ele conhecer, por interesse, uma mulher chamada Jezabel. Essa Jezabel, além de ter outra cultura e outros deuses, ele pensando de uma aliança, pensando só nele, ele casa com ela. E Deus já estava triste, presbítero Jailton. Agora imagina, ele está casando. Meu Deus. E aí essa mulher, que servia a um Deus chamado Baal, diga Baal. Devagarzinho, quando você que vai começar a namorar, ministro Alexandre, o senhor lembra quando o senhor começou a namorar com a irmã Simone? Lembra? Faz pouco tempo, né? Quando a gente começa a namorar, é tudo mil maravilhas. Primeiro, começa, irmão Robson, tudo ali, mil maravilhas. E aí acaba pensando assim, logo logo Jezabel vai servir o nosso Deus. E é assim que muitas vezes os irmãos imaginam essa mentalidade, irmão, tem que cair por terra. Porque o jovem, ele não pode, irmãos, não pode. É o julgo desigual. Ir lá fora, buscar alguém lá de fora, pensando numa proposta. Não, mas Deus está me usando para converter ela, ou converter ele. Você acha que isso funciona? Irmão, funciona? Não. Eu estou sozinho aqui? Funciona? Não. Quantas e quantas vezes a gente viu irmãos, ministro Alexandre, não é de Deus, Deus me deu, e aí não, tem uma proposta, ela vem ao culto, ele vem ao culto, gosta de ficar entre nós, gosta de ouvir a palavra de Deus, está aqui entre nós, mas a intenção não é essa. E logo, logo, cadê os dois? Cadê os dois? Irmã Fernanda, tão bonito o amor, tão bonito, né, meu irmão? Tão bonito o início, o começo, e aí afastou de Deus. É como Jezabel. Jezabel, talvez, aqui é meu pensamento, Jezabel, ministro Alexandre, talvez chegou assim um dia triste, e aí ele chega, mulher, está tudo bem? Aí ela fala, é porque eu lembro lá no meu tempo de adoração a Baal, será que eu poderia fazer aqui um altar que não vai incomodar, se não vai incomodar ninguém? Irmão Francisco, posso fazer aqui um altar só para me cultuar a Baal? Pode, não vejo nenhum problema. Aqui a gente é como é que é o termo que está na moda agora? Sistema burocrático. Burocrático não, democrático. Tá tudo bem, não precisa ser tão religioso assim, não precisa levar no ferro e fogo. Não, tudo bem, é só um altarzinho, é só um negocinho bobo, é coisinha pequena, tá tudo bem.
Aí começou a aumentar o altar. Aí começou a crescer. E ele, sem perceber, que estava sendo o quê? Induzido. Quem está entendendo? Aquele negocinho que você acha que é bobeira. Ah, não tem nada não. É uma coisinha de nada. Ah, não tem nada não. É só um negocinho, uma montinha pequena. Não vai fazer efeito nenhum. E devagarzinho tu vai construindo esse altar. E devagarzinho você vai perdendo a sua família. E devagarzinho você vai perdendo o seu filho. E devagarzinho as coisas vão saindo fora do lugar. E você acha que é fácil colocar as coisas no lugar de volta? Irmãos, eu tenho um testemunho da minha família. Uma que eu me considero como sobrinha. Começou assim, numa festinha. Não tem nada não, tocar um funk pesado. Mas estão os irmãos da igreja. Não, mas ela gosta, porque as amiguinhas delas estão aqui para se ambientar. No grupo não tem nada não. Ah, aquela amiguinha tem um probleminha. Mas não tem nada não. É bonito, a amizade, é bonito. Ah, não tem nada não, é porque aquela menina, ela tem uma namorada. Não tem nada não. E aí um dia que eu fui conversar com ela, sabe qual foi a palavra? Tio, o senhor está velho demais. As coisas mudaram. Hã? E aí devagarzinho aquele altar foi crescendo. Sabe o que aconteceu com essa família? Foi destruída. Irmãos, foi destruída. E a pergunta que eu faço é: como que eu faço para colocar as coisas no lugar? Agora ela está de maior. Agora ela é dona do quê? Do próprio nariz. Era para ela estar aqui. Quem está entendendo? Você está entendendo a gravidade? Saiu do lugar. Aí Jezabel falou: não, mas e se a gente pegar um dia só desse culto do povo do santo, e a gente colocar junto no mesmo dia? Eu não quero impedir vocês a adorar, mas e se fazer todo mundo junto? Uma boa ideia. O povo começou a ter o quê? 2 deuses. Ao ponto que agora só o Deus de Israel começou a ficar de lado. Agora todo mundo começou a cultuar o quê? A Baal. E é assim que o inferno faz. Sem que você perceba, devagarzinho. E muitas vezes, meu irmão, a pessoa vai para o inferno sem saber. Mas está na igreja, está sentadinho no banco ouvindo a mensagem, ouvindo a palavra de Deus, mas está indo no caminho, na contramão. Quem está entendendo? O altar cresceu, Baal cresceu. E o que me chama a atenção é que aquele povo que ouviu tantos testemunhos, ministro Alexandre, quantos e quantos testemunhos. Um Deus que tirou o povo do Egito, passou em terra seca, em alto mar, e fez coisas grandes, deu uma terra que manda leite, manda mel, um Deus que guarda, um Deus que cuida, e agora eles trocaram. E a pergunta que eu faço é: onde Deus estava nesse caos? Você não se pergunta? Chegou. Será que, por que Deus não fez nada? Porque muitas vezes Deus ele é um telespectador. Só assim, ó. Só olhando, irmão Robson. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós trocamos, substituímos Ele. E aí Ele só olha. Porque Ele não cuida mais. Você trocou de Deus. Quem está entendendo? Amém. Só que tudo tem um basta. A misericórdia dele dura para sempre. Aleluia. Porque mesmo eu errado, Ele está trazendo essa palavra para mim. Porque passa por mim primeiro. Dizendo: volta.
Rogério, volta. Aleluia. Volta você que está no caminho contrário. Volta. Aleluia. Ele dá uma chance para nós. Mesmo eu achando que estou com ele, irmão Manuel, às vezes não estou. Semelhança, né? Vestido bonitinho, porque eu estou todo arrumadinho. Bonitinho, cara de crente. Quem está entendendo? A imagem engana muito. Povo perdido. Culto de Baal, nem dá para falar aqui. Como que era o culto de Baal de tão profano? Trocaram o santo pelo profano. E ninguém percebe nada. Homem se relacionando com criança e está tudo normal. Homem com homem. O que é isso, meu irmão? E ninguém percebeu nada. Sabe por quê? Chega ao ponto de estar os olhos de tão vendado. Aí Deus levanta um homem de uma cidadinha que nem aparece no mapa, Gileade lá, chamado Elias. Elias em hebraico, o irmão Tiago que sabe falar hebraico muito bem, nem vou falar para ele como é que é, ele vai falar, mas a minha Eliahu, ele vai falar, não é assim não, irmão Rogério, é Eliahu, o U no final é um mudo, é Deus verdadeiro. Deus verdadeiro se levanta, irmão Robson, aleluia, aleluia, glória a Deus. O improvável, ninguém conhecia Elias. Da onde que ele veio? Não fala sobre os pais, porque geralmente fala Elias, filho de fulano e de Beltrano, da linhagem de Ciclano. Não, simplesmente o plano de Deus é perfeito. Traz o improvável, traz alguém que ninguém conhece, aleluia. E vai lá, Elias, você tem uma missão. Ele sai de um lugar simples, aleluia. Obedece a voz de Deus, porque lá tinha muitos homens de Deus, mas todos acuados. Sabe por quê? Porque Jezabel mandou matar. Mata todos os sacerdotes, mata todos os profetas. Baal tem que prevalecer aqui. E aí vai o homem de Deus. Deus dá um recado para ele. Ele chega lá, ministro Alexandre, encontra com Obadias. Preste bem atenção. O rei está mal caos. E aí ele chega assim e fala assim, ó, eu imagino no ritual, todo mundo lá naquela bagunça, vem Elias, ninguém sabe, o traje, a Bíblia diz, não é uma pessoa normal, diferente, aspecto diferente. E aí ele chega para o rei e fala assim, ó, assim diz o Senhor, aleluia. Assim como vive o Senhor, estou perante a ti, aleluia. Diante da minha palavra não vai haver, aleluia, nem orvalho do céu e nem chuva. E ele sai. E a pergunta que eu faço, meu irmão, é assim: quando ele sai, quem é esse? Não deram crédito, sabe por quê? Porque não foi nenhum sacerdote de Baal que trouxe essa palavra. Tudo bem, ele sai. Aí Deus fala assim, Elias, agora você precisa ter o meu cuidado, porque não vai chover mais. Vai para um lugar e lá eu vou preparar um rio. Aleluia. Um rio, Querite, para mim talvez não seja nada, um fiozinho de água que passa, mas Deus, aleluia, quando coloca a mão no que é nada, Ele transforma tudo, aleluia. E aí Elias podia falar assim, olha, não, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Elias podia falar, Senhor, mas é só de água que vive o homem. Se é eu perguntar, Senhor, tudo bem, água é bom, mas e algo, paladar, o gordinho precisa de algo. Não, Elias ouve a voz de Deus e obedece.
Deus proverá. Aleluia. E aí Deus fala assim: Elias, eu vou mandar um corvo te alimentar, trazendo pão e trazendo carne. Aí a pergunta que eu faço, por isso que eu acho que eu tenho um problema psicológico. A pergunta que eu faço é: da onde que tinha pão? Aonde que tinha pão? E aonde que tinha carne fresca? O povo começou a passar uma situação difícil. Aonde que tinha pão e carne? Na minha cabeça, a Bíblia diz que Jezabel alimentava 400 sacerdotes na sua mesa. Talvez, irmão Robson, a pedido de Deus, o povo ia lá na mesa, aleluia, pegava uma carne e pegava um pão. Esse é o profeta, aleluia, glória a Deus. É a única explicação, aleluia, o cuidado de Deus. E alimentou. Só que toda previsão tem um tempo, não é para sempre. Aí Deus falou: Elias, como secou o rio, sai daí, que eu preparei uma mulher para te alimentar. Ela é viúva. Elias sai. Irmão Robson, sabe o que eu penso? Quando Deus fala para o irmão assim: irmão Robson, vai em tal lugar, no endereço tal, e lá vai ter uma mulher que vai te dar alimento, vai te dar um lugar para ficar. O irmão vai pensar o quê? É uma mulher estruturada. Sim ou não? Vai ter um lugar lindo para ficar, comida à vontade, uma mesa cheia. Mas chega lá, quando ele chega, vê uma mulher magrinha, porque o cal chegou lá também, não tem mais água, não tem mais alimento. Magrinha pegando graveto. Eu perguntaria, irmão, por isso que eu sou muito pecador. O Senhor é essa que o Senhor vai me alimentar? Ela mais precisa de ajuda de que eu estou bem, porque eu estou vindo alimentado. Mas Elias não questiona. Elias fala: mulher, pega lá algo para me beber e algo para comer. Sabe o que ela fala? Senhor, talvez o Senhor não esteja andando por aqui, porque a situação está tão difícil. Porque o que eu tenho aí é só para mim comer e eu vou morrer com meu filho. Eu fico imaginando como está na situação do filho, magro, raquítico, sem força. Como que faz? Aí Elias falou assim: faz primeiro para mim. E a pergunta que eu faço é, meu irmão, como que essa mulher tirou o pão do filho? Porque tirar dela, mas uma mãe tirar do filho, porque ela viu nele, esse é homem de Deus. E eu vejo verdade na palavra dele. E ela obedeceu. Sabe o que ele fez? Aqui é uma palavra de Deus para a tua casa. Não vai faltar mais nada aqui. Aleluia. Não vai faltar mais nada aqui. Aleluia. É coisa de louco. Deus é espetacular. Não vai faltar mais nada, irmão Renan. Não vai faltar mais nada. É loucura. Só Deus faz essas coisas extraordinárias. Não vai faltar mais nada. Só que tem prazo. Quando Deus trazer de volta, a chuva acaba. E a palavra do Senhor diz que 3 anos e meio, irmão Robson, 3 anos e meio sem água. Mas, irmão Rogério, por que Deus fez isso? Porque Baal era o Deus deles, que eles viam como Deus da prosperidade, um Deus que trazia consigo o alimento.
Um Deus que provê. Aí Deus falou: não, quem provê as coisas, aleluia, sou eu. Sou eu que provê. Ficou ruim a situação. Aí a pergunta que eu faço é: Mateus, não era para o povo correr e se prostrar diante de Deus e falar: Senhor, chega, queremos voltar para ti hoje? Não! Ministro Alexandre, 3 anos e meio e o povo não se rendeu. O povo não voltou. Não era para o povo voltar? Sim ou não? Ou eu estou sozinho aqui? Irmã Lidaura, não era para o povo voltar? 3 anos e meio? Aí Deus dá uma palavra. Fala: Elias, volta lá. Aleluia, Jesus. Ó, Elias vai no caminho. No versículo 17, no capítulo 17, no versículo 5, diz que Acabe, ele, para vocês entenderem rápido, Acabe sai com Obadias. E quem é Obadias? É um servo de Deus que servia ao rei. Aí Obadias no caminho, qual que era a intenção de Acabe? É que vamos achar no caminho alguma pastagem, alguma coisa, porque os animais estão morrendo. A preocupação dele era com os animais. Porque estamos perdendo já os animais, vamos se preocupar e vamos correr atrás. Obadias, você vai para um lado e eu vou para o outro. Aí Obadias encontra com Elias. Olha assim, homem de Deus é você. E Obadias diz: o senhor está sabendo do que tem acontecido aqui? Aí a pergunta, Elias fala: ó, avisa ao seu rei que eu vou voltar. Marca com ele um encontro. Aí Obadias falou: Senhor, o senhor não está entendendo o que está acontecendo aqui. Se eu voltar e falar que eu vou morrer, porque sem sacerdote, sendo seus profetas, eu tenho zelado e guardado 50, mais 50, dando pão, dando água, alimentando, tirando da minha mesa. E se eu voltar lá e falar para ele que eu estou com o Senhor, ele vai me matar. Quem está entendendo? Juliana, tá tudo bem? Tá firme? Glória a Deus. Aí o profeta encontra com o rei e fala assim: ó, marca com os profetas que eu tenho um desafio. Desafio você conhece. O Deus que mandar fogo do céu. Aleluia. O Deus que mandar fogo do céu, esse é Deus. Se for Baal, sigam. Mas se for, aleluia, o Deus de Isaac, Deus de Jacó, meu Deus, o siga. Sabe por quê? O povo estava em 2 pensamentos. Estava na dúvida. Aí o povo achou boa proposta. Boa. Elias fez a proposta assim: ó, como vocês são muitos, 450, mais 400 sacerdotes de Jezabel, começa vocês primeiro. Pega os 2 novilhos, você até escolhe. Parte, coloca lá no altar, e Deus que responder com fogo, esse é Deus. E colocaram lá, irmã Marisa, e começaram a clamar. E a pergunta também que eu faço é: será que Baal não respondia com seus efeitos, encantamentos? Tu acha que o inferno não tem poder de manipular, enganar as pessoas? Sim ou não? Sim. Você lembra muito bem que lá Moisés, quando colocava a vara no chão e virava serpente, o que os homens faziam? Fazia igual. Encantamento. Se você for nesses lugares,
Minha mãe me contava, minha mãe era de Mesa Branca. Ela contava umas experiências antes de vir para o Evangelho. Como que ele sabia dessas coisas? Porque o mundo espiritual é real. O mundo espiritual é mais real do que eu. Ele está agindo o tempo todo, 24 horas. Só que Baal não podia mandar fogo. O inferno estava lá. Mas Deus, aleluia, falou: hoje não. Hoje não vai ter encantamento. Hoje não vai ter nada, nem jeitinho. Aleluia. Aqui, pela minha palavra, louvado seja o nome do Senhor. No mundo espiritual, foram todos presos. E os homens começaram a clamar, e não é possível. E foi passando as horas, e nada, até chegar meio-dia. E aí Elias começou a falar: mas cadê? Clama mais alto, talvez ele esteja dormindo. Clama mais alto, talvez ele não esteja ocupado. Clamaram e se cortaram e fizeram tantas coisas e nada. Aí Elias falou: agora é minha vez. Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Elias prepara. E essa parte eu acho lindo demais. Ele pega o altar quebrado, irmão Valdiberto, todo destruído, caído no chão. Primeira coisa que ele faz, ele pega 12 pedras, representando as 12 tribos, que estavam separadas, divididas. Agora ele coloca as pedras unidas. Ele coloca um novilho, tudo certinho, e toda vez ele ouvia tudo que Deus queria, a forma que ele queria o altar. Aí Deus fala para ele: Elias, cava em volta. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Numa altura de 2 sementes, mais ou menos na altura do joelho. E ele começa a fazer um córrego em volta do altar. Coloca lenha, tudo certo. E aí a pergunta que eu faço é: por que na altura do joelho? O altar tem que estar na altura do joelho. Por que aquele córrego? Não, a única explicação é que quando você está diante do altar, você tem que estar de joelho. Aleluia! É de joelho, diante do altar, voltar, se prostrar diante do Senhor. E aí eu termino aqui. O que o povo precisava? Diga água. Diga água. Quase 50%. Falta 100%. Diga água. A necessidade do povo, irmão Robson, era água. Aí a proposta de Deus é fogo. Não dá para entender isso. Não era melhor? O Deus que mandar chuva é Deus. Sim ou não? Não seria mais a lógica? Mas a água era uma necessidade do povo. O que Deus queria? Uma restauração de altar. Aleluia. Era limpeza. Era o povo voltar para Ele, para depois Ele atender a minha e a tua necessidade. Primeira coisa, ministro Cláudio, é restaurar o altar. Tudo arrumado para correr aqui, tudo arrumado. Irmã Cristina, o altar tudo arrumadinho. Aí o recado de Deus fala assim: coloca água no córrego. Água. Irmãos, eles estão no Monte Carmelo. Onde que tem água? Não chove. Mas se Deus falou, tem. Diga, se Deus falou, diga, se Deus falou, se Deus falou, tem. Vou dar um exemplo aqui. Eu acho que foi assim. Eu acho, irmão Robson. Irmãos, Deus está pedindo aqui água. Quem tem um cântaro de água? Levanta a mão, Juliana. Um cântaro de água, glória a Deus, aleluia. Aí ela vai ali e pega. Não, tinha que descer o Monte Carmelo. Olha o sacrifício, quem está entendendo?
disponibilidade para o Senhor, aleluia, sacrifício, jogou, oh, aleluia. Para muitos era desperdício, mas para Deus, aleluia, era limpeza, era purificação, louvado seja o nome do Senhor. Aí Deus, é pouco. Quem é a segunda pessoa que tem água? Mãe Jane, levanta a mão aí. Oh, glória a Deus, a segunda pessoa. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ela desce, louvado seja. E pega lá o cântaro de água, aleluia, e joga. Pela segunda vez. Aí Deus, eu preciso de mais uma. Oh, coisa linda, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quem é a terceira pessoa? Aleluia. Quem é a terceira pessoa? Ah, irmã, você levantou a mão. Glória a Deus, a terceira pessoa. E aí desce. E a Bíblia diz que começou a transbordar. Aleluia, tudo perfeito. É assim. E a palavra do Senhor diz que, como relâmpago, irmãos, algo sobrenatural veio como uma chama de fogo e consome aquele altar, aleluia, e todos ficaram atônitos, todos ficaram perplexos, dizendo, meu Deus, esse é o Deus dos nossos pais. E eles se prostraram dizendo, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Era aqui que eu pensava que terminava a pregação. Mas tudo isso era só para falar isso agora. Só o Senhor é Deus, é suficiente. Só, irmão Robson, vê o que Deus fez e contemplar a sua maravilha e a sua grandeza é suficiente. Precisamos dar um fim aos profetas de Baal. Eu preciso, não só o Senhor é Deus, glorificado seja o nome do Senhor. Eu preciso derrubar o altar de Baal. Eu preciso matar os sacerdotes. Eu preciso matar os profetas que estão em mim. Eu preciso matar. Eu não posso dar nenhuma chance. Sabe por quê, irmão Robson? Porque ele pode muito menos e voltar e falar, irmão Renan, vamos tomar ali rapidinho? Negócio. Porque a palavra do Senhor diz que você pode beber, né? O que não pode é se embriagar, mas beber pode, vamos lá. Quem está entendendo? Usa a palavra de Deus. Não, embriagar que não pode, mas beber pode. Aí o irmão Robson junta com o irmão Renan. E aí uma vez, duas vezes, três vezes começaram a ouvir de novo o sacerdote e o profeta de Baal. Quem está entendendo? E aí constrói de novo o templo. Temos que nessa noite, chega, acabou. Vamos destruir o altar de Baal, aleluia, e glorificar o nome do Senhor, mas com atitude. Louvado seja o nome do Senhor. Fique de pé. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Mamanda, vem para cá rapidinho. Eu vou terminar hoje 9h05. Vem para cá, irmão, em nome de Jesus. Aleluia. Sabe aquele louvor? Enche. Glória a Deus. Aleluia. E aí tem a continuação, que eu acho interessante e lindo demais. Jezabel podia muito bem o que? Se render ao Senhor. Quando o rei volta, o rei tinha que fazer o quê? Mulher, acabou. Não quero ouvir mais
sobre sacerdote de Baal. Não quero, porque o que eu vi lá, a manifestação de Deus de Israel, só tem ele e mais ninguém. Sabe o que ele fala para a mulher? Mulher, tu não sabe o que Elias fez com os profetas? Ele matou. Ó. Aí sabe o que ela fala? Então avisa ele que nessa mesma hora a vida dele, eu vou matar ele. E o mensageiro chega com a notícia para Elias. Elias, cansado de tudo, foge. Vai para onde? Uma caverna. E a palavra é que Deus alimenta ele lá na caverna. Mas o que me chama a atenção, irmão, irmã Marisa, é que Deus fala assim para ele: Elias, sai daí da caverna. Sai daí da caverna. Irmão Renan, escuta essa. Se eu falar para a irmã Lidaura, sai daí. Olha que diferença. Se eu falar aqui, irmão Renan, sai daqui, muda tudo. Está dizendo que Deus não está fora da caverna. Não está falando, Elias, sai daí. Não, Deus está falando, Elias, sai daqui. Mas irmão, o que é isso? Não estou entendendo, sabe por quê? Porque no momento de sofrimento de Elias, de fraqueza dele, Deus não está fora da caverna, Deus está dentro da caverna. Aleluia! Dizendo, sai daqui. Ele está dizendo, estou aqui o tempo todo. Eu estou aqui o tempo todo. Feche teus olhos em nome de Jesus. Glória a Deus. Feche teus olhos. Feche teus olhos em nome de Jesus. Eu queria que você levasse o teu pensamento lá no teu altar. Talvez o teu altar seja algo pequeno, uma vaidade, um orgulho, uma falta de perdão. Talvez o seu altar seja um pouquinho maior, cerca de mentiras. Talvez o teu altar seja ainda maior, um adultério. Talvez seja um vício. Talvez 2 pensamentos. E talvez Deus seja só um telespectador olhando. Mas nessa noite você tem que ir lá nesse altar e derrubar esse altar. E como que você derruba? É voltando para o Senhor. É derrubando o altar, se renovando, se enchendo da sua graça, da sua presença. Porque o que você tirou do lugar, Ele pode colocar no lugar. Em nome de Jesus. Feche teus olhos em nome de Jesus. Feche teus olhos. Coloca o teu pensamento lá nesse altar. Mas irmão Rogério, eu não consigo derrubar. É difícil para mim sair da pornografia. É difícil para mim, irmão Rogério, ter aquela amizade com aquela amiga ou com aquele amigo. É difícil para mim largar esse álcool, esse vício das drogas. É difícil para mim. Mas Deus é poderoso para fazer. Da mesma forma como Ele mandou fogo do céu para consumir aquele altar. Aleluia. Ele pode vir, aleluia, na tua direção nessa noite e derrubar esse altar. Louvado seja o nome do Senhor. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Talvez o fogo. Vai lá na tua casa. É na tua casa que está esse altar. Meu sacrifício. Tu provês o Espírito. Vai lá, meu irmão, na tua
coração. Porque hoje foi uma luta espiritual, você não tem ideia. E eu não vou chamar aqui à frente, não vou fazer isso. Mas Deus decretou hoje, preste bem atenção, Ele está te dando uma chance. Uma chance, larga. Você vai perder, larga. É só a família? É só o filho? Não. É pior que isso. Você pode perder a sua salvação. Você pode perder a sua salvação. Larga. É um pedido, larga. Chega. Destrói esse altar. Destrói esse altar. Você está entendendo? É para você que da primeira vez, para você que está segunda, terceira e principalmente para você que já conhece há anos esse Deus vivo. Larga esse altar. É um pedido. Em nome de Jesus. Sinto o corpo